Olá, mais uma aula de língua portuguesa para a nossa revisão da PMMG. Nós vamos fazer agora algumas questões da banca sobre termos da oração, página 45 do PDF disponibilizado. Então, na primeira questão, nós vamos colocar VOF de acordo com as afirmações. Então, no primeiro parênteses, diz que as flores têm pétalas vermelhas e é uma oração com sujeito simples. Então, eu tenho o verbo ter. Quem tem algo, né? Quem é que tem algo? Quem tem pétalas aqui. O que tem pétalas vermelhas nesse período? As flores. Então, você observa que o verbo ter concorda especificamente com flores, que é o núcleo, um só. Então, o sujeito é simples, é verdadeira, o que nos faz eliminar a letra C. Havia flores na varanda, oração sem sujeito. Bom, aí nós temos que puxar pela memória, né, a história do verbo haver. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Havia flores na varanda, é o mesmo que eu dizer existiam flores na varanda. Então, sim, quando o verbo haver estiver no sentido de existir ou de tempo passado, ele é verbo impessoal, forma oração sem sujeito. Então, é verdadeira. Aí, isso já nos faz eliminar a letra D, que diz que é falsa, segunda, e vamos nos lembrar de mais um detalhe importante. O verbo haver, nesse contexto, ele é verbo transitivo direto, então seguido do seu objeto direto, flores. Mas o verbo existir, que o substitui, não é verbo impessoal, ele é um verbo pessoal, e flores vai ser o sujeito. Então, aqui ele é um verbo intransitivo. Flores existiam na varanda, certo? Não se esqueça disso. O verbo haver no sentido de existir não pluraliza, fica só no singular, assim como também quando estiver indicando o tempo passado. E vai formar oração sem sujeito. Mas o verbo existir é verbo pessoal, vai flexionar conforme o termo a que se refere na oração, aquilo que existe ali na oração. Aqui, flores. Então, flores existiam, flores é o sujeito, ok? Amanheceu subitamente. Aqui você tem o verbo amanhecer, que nos remete a um fenômeno da natureza. Os verbos que nos remetem a fenômenos da natureza, ou indicação de tempo, indicação de temperatura, formam oração sem sujeito, sim, é verdade. Então, isso já nos tira a letra B e nos dá o gabarito. Fazia um calor terrível, então ninguém fazia um calor terrível. Ou seja, eu estou indicando aqui com o verbo fazer temperatura. Isso é fenômeno natural, isso é tempo, é fenômeno natural, então você não tem como atribuir isso a nenhum sujeito, formando então uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, e não sujeito simples. Errado, está falso. Por isso a letra A responde acertadamente a número 1. Na questão 2, nós temos três períodos nesse parágrafo. Ao ódio, respondo com perdão. Não querem que o trabalhador seja livre. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Então, nós temos três períodos aqui na nossa questão 2. E diz a questão 2 que essas orações apresentam respectivamente, então aí vem classificando o sujeito. Então, primeira, ao ódio respondo com perdão. Então, o verbo é responder, quem é que responde? Eu. Só que eu não está escrito aqui na oração. Então, se ele, eu sei, não está escrito na oração, mas eu sei quem é, então eu estou diante de um sujeito oculto, que eu também posso chamar de sujeito elíptico, eliminando letras A e D. Ele não está expresso na oração. Então, ele não está escrito lá. Não posso dizer, então, letras A e D para responder a primeira. E vamos para a segunda oração. Não querem que o trabalhador seja livre. Aí diz que ali tem o sujeito indeterminado ou o sujeito... todas duas. Então, essa aí já veio com a resposta, né? Não querem. Então, é o verbo querer. Bom,
não querem que o trabalhador seja livre. É claro que aqui para o segundo verbo tem sujeito. O trabalhador é o sujeito simples do verbo ser, que o trabalhador seja livre. Mas não querem. Quem é que não quer? Eu não sei. Então, para o primeiro verbo, eu tenho uma oração que está com sujeito indeterminado. Por isso, certo as duas, certo? Mas é claro que na letra já dava para poder especificar aqui também a letra B e C, dá para especificar, porque aqui na letra C diz só sujeito oculto, e na letra B diz sujeito elíptico, que é a mesma coisa de oculto, e agente. E nós estamos vendo que ele é agente mesmo, porque o sujeito oculto aqui, que é eu, está praticando a ação do verbo, está respondendo. Então, ele é um agente. Então, isso já nos leva para a letra B. Mas, mesmo assim, vamos ver a última. Diz que nós temos aqui sujeito agente paciente e nós temos sujeito agente da passiva. Bom, só de falar sujeito agente da passiva, eu estou eliminando que não existe isso aí, certo? E vamos lá. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos. Então, quem é ou o que é que se aliou? A campanha subterrânea. A campanha. Isso aqui é o núcleo do sujeito, ó. A campanha se aliou, então ela praticou a ação. Então, sim, ela é um sujeito agente. Agora, ela aliou quem? Aliou ela própria, aliou-se, né? Aliou-se, quer dizer, ela mesma à campanha dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Então, sim, eu tenho um sujeito agente que praticou a ação e, ao mesmo tempo, paciente, porque a ação que praticou foi em cima dela mesma, campanha mesmo, certo? Então, aí a letra B responde com clareza a número 2. E vamos para a questão 3. Predicativo do sujeito é um termo que exprime um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito. Perfeito. Assinale a alternativa cujo termo assinalado é um predicativo do sujeito. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que o predicativo do sujeito é um termo que vai fazer parte do predicado da oração. Então, vamos lá. As orquídeas do Major Vivaldino murcharam. Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um verbo, e em geral o predicativo do sujeito é o quê? É um nome, na maioria das vezes um adjetivo. Pode ser um nome ou um pronome, né? Pode ser para poder caracterizar o sujeito. Bom, então, isso aqui é um verbo, é impossível ser o predicativo. Choveram cartas anônimas durante a noite. Então, veja bem, durante a noite. Noite é um substantivo, tudo bem, substantivo poderia ser um predicativo, mas não está caracterizando nenhum sujeito, que aqui o sujeito é cartas. O que é que choveu? Veja que chover aqui não está no sentido literal da palavra, está no sentido conotativo. Então, cartas anônimas choveram. E noite não é característica da carta, está só marcando a circunstância de quando foi que isso aconteceu, certo? Então, vamos para C. Sua cabeça doía muito. Isso aqui é o verbo doer. Então, o verbo não pode ser um predicativo. Sobrou para a letra D. As águas de Antares podiam estar poluídas perfeitamente. Olha, quem podia estar poluídas? As águas de Antares. Então, aqui você tem o sujeito cujo núcleo é águas, e a característica delas, poluídas, ligada, né, sujeito e característica ligados pelo verbo de ligação estar, que faz parte aqui da locução verbal podiam estar, mas o verbo principal é o segundo e é de ligação. Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito, sem dúvida alguma. Número 3, letra D. E vamos a 4. Nós temos 4 itens com períodos para que nós classifiquemos os predicados, como você pode observar pelas alternativas. Então, vamos lá. O soldado ficou muito satisfeito com a vitória. A primeira coisa que você faz é identificar o verbo, ficar. E aí você pergunta antes do verbo, quem é que ficou satisfeito? Quem ficou? O soldado. Então, pronto. Retirou o sujeito, que no caso é simples, porque só tem um núcleo, tudo que restou ali no período é o nosso predicado. Aí você observa que ficar aqui não denota a ação. Ficar acompanhado do satisfeito indica o estado do soldado. Então, um predicado que indica estado do sujeito é um predicado nominal. Então, verbo nominal está fora, verbo nominal está fora, certo? A
e B eliminadas. Analisando toda a oração, todo o período, você tem aqui, então, o satisfeito, já que o predicado é nominal, o nome é o núcleo do predicado e também é, ao mesmo tempo, predicativo do sujeito, certo? Aí você tem aqui um adjunto adverbial de intensidade e satisfeito com o quê? Com a vitória. Termo preposicionado se referindo a adjetivo, não tenha dúvida, é sempre complemento nominal. Na 2, nós temos uma juíza declarou o réu culpado. Então, você tem o verbo declarar, que já indica ação. Então, você já pensa em predicado verbal. Mas, quem é que declarou? A juíza. Então, nós temos aqui o sujeito simples, porque juíza é o único núcleo que você tem aqui. Então, declarou o réu culpado é o nosso predicado, e eu tenho uma ação com o verbo transitivo. Quem declara, declara algo, declara alguém. Aqui declarou o réu, então ele é um verbo transitivo direto. Declarou quem? O réu, que é o nosso objeto direto, e culpado. Culpado é um adjetivo que está ao lado do nome réu. Então, quando o adjetivo aparece na oração para você fazer a análise sintática dele, a resposta vai ser ou adjunto nominal ou predicativo. Primeiro, ele está no predicado. Bom, tudo bem, poderia ser um adjunto nominal no predicado. Mas aí o segundo, essa característica não é inerente ao réu. Ou seja, ele não é culpado pelo jeito que o enunciado foi colocado, ele não é culpado para todo mundo. Alguém pode achar que ele fosse inocente, né? Mas a juíza declarou. Então, quer dizer que ele se tornou culpado pela força do verbo. Então, é uma característica que foi atribuída ao objeto, o que faz nós classificarmos como predicativo do objeto e não adjunto nominal. Então, se eu tenho um verbo de ação e se eu tenho uma característica, ou seja, eu tenho predicativo, eu tenho o predicado verbo nominal, o que me leva para a letra B, eliminando a C e já tendo o gabarito da questão. O motorista chamou o mecânico competente. Então, veja bem, vamos lá. Nós temos aqui, de novo, a ação de chamar. Quem é que chamou? Né, o motorista, sujeito simples, cujo núcleo é motorista. Então, o que restou, que é chamou o mecânico competente, nós temos aqui um verbo transitivo direto novamente, o mecânico é o objeto direto, e esse competente aqui, olha, se fosse em outras circunstâncias, nós poderíamos até ficar na dúvida. Ele chamou o mecânico competente, quer dizer, o mecânico que é competente, ou ele considerou o mecânico competente, né? Ele denominou o mecânico como competente, ele atribuiu essa característica ao mecânico. Então, aqui o contexto é de ele ter, o motorista ter atribuído a característica de competente ao mecânico, que faz essa característica não ser uma adjunta nominal, não ser próprio, intrínseco do mecânico, mas sim uma característica que alguém atribuiu a ele em determinado momento. Então, é o predicativo do objeto, o que nos leva a ter predicado verbo nominal. Então, nominal, verbo nominal, novamente. E a última, a secretária ofereceu uma flor a um colega. Então, você tem o verbo oferecer, o sujeito simples, a secretária, porque só tem o núcleo secretária, perfeito. E o que restou depois do sujeito é tudo predicado, e você tem aqui uma ação, um verbo transitivo. Quem oferece, oferece algo, e aqui ofereceu algo a alguém. Então, esse verbo vai nos pedir dois objetos. A secretária ofereceu. Ofereceu o quê? Então, aí já é verbo transitivo direto. Ofereceu a quem? Olha a preposição a quem. Então, ele é bitransitivo, transitivo direto e indireto. Ofereceu o quê? Uma flor, é o objeto direto, sem preposição. E ofereceu a quem? A um colega, que é o objeto indireto. Olha a preposição a aí, ok? Então, você só teve ação nesse predicado. Você não teve predicativo aqui. Então, realmente é só o verbo, é só o predicado verbal, letra B, na número 4, ok? E vamos a 5. Marque a alternativa correta cujo pronome exerce a função sintática de objeto direto. Então, ou seja, eu vou ter um pronome exercendo a função daquele complemento verbal que vem sem preposição. Ótimo. Então,
Nós já sabemos que, em se tratando de pronomes oblíquos, olha, o lhe, quando complemento verbal, é sempre objeto indireto, sempre. E o e as flexões de o, a, os, as, sempre objeto direto, certinho? Então, ótimo. Agora, a banca só falou de pronome, não falou que é oblíquo, mas já especificamos esses dois aí, certo? Agora aqui você tem eu, aqui você tem o, aqui você tem o mim, e aqui você tem o si. Então, perfeito. Eu nunca pode ser objeto. Eu é pronome pessoal reto, ele vai ser sempre sujeito na oração, certo? Depois, o mim e o si são pronomes oblíquos tônicos. Olha, eles são pronomes oblíquos tônicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os tônicos, os pronomes oblíquos que são tônicos, sempre virão com preposição. Se eles sempre vêm com preposição, por que eles poderiam ser objeto direto? Perfeito? E, ademais, já falamos que o é sempre objeto direto, é sempre. Então, aí nós temos aqui a letra B como resposta, trouxe o livro para mim. É o objeto indireto para mim e só pensa em si outro objeto indireto. Perfeito? E vamos a 6. Questão 6. Observe os termos destacados nas sentenças abaixo. Jovem ainda, eu não conhecia certos assuntos. Aqui diz que é um predicativo do sujeito, jovem. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: onde está o verbo desta oração? Está aqui, conhecia. Ótimo. Aí você vai perguntar quem é que conhecia ou quem é que não conhecia no caso. Eu, sujeito eu. Então, olha só, eu é o sujeito da oração. Então, tudo que resta vai ser o predicado dela. Jovem ainda, não conhecia certos assuntos. Ou seja, a palavra jovem vai fazer parte lá do predicado e dando característica para o sujeito. Quem era jovem aqui sou eu, o sujeito. Então, sim, eu tenho um predicativo do sujeito. O que vale observar também aí é que nós teríamos aqui uma segunda oração desse jovem ainda, porque existe o verbo ser implícito aqui, olha. Eu não conhecia certos assuntos quando era jovem ainda, quando ainda era jovem, certo? Então, existe o sentido do era jovem ainda, só porque eu não preciso de ele aparecer para você saber que esse jovem vai fazer parte de um predicado e remete uma característica ao sujeito, o que lhe dá a posição de predicativo do sujeito. Portanto, a 1 está correta, ela não entrou na A nem na B, então eliminadas. A quantos o corretor ilude? Então, o verbo é iludir, e você logo raciocina sobre a transitividade do verbo, né? Quem ilude, ilude alguém. Quem é que ilude? O corretor. Então, o corretor não está sendo iludido, ele está iludindo. Então, ele é um sujeito simples, cujo núcleo é corretor. Então, aí você raciocinou sobre a transitividade do verbo e viu que quem ilude, ó, ilude alguém. Eu iludi você. Eu iludi o garoto. Eu iludi a criança. Então, não precisa de preposição para esse verbo, porque ele é transitivo direto. Então, isso nos faz já observar que aqui tem uma preposição, mas então vamos nos lembrar que ela não é obrigatória. Acontece que você tem um pronome indefinido aqui, e geralmente, quando eu vou colocar pronomes indefinidos como objetos, principalmente antecipados, veja que o verbo está lá na, na posição original dele, depois do sujeito, mas o objeto veio iniciando a oração. Então, dessa forma, a preposição, ela não é obrigatória, mas ela dá um realce aqui. Quantos o corretor ilude? O corretor ilude a quantos, certo? Então, quer dizer, o corretor ilude quantos, tá vendo? Não precisa da preposição. Então, isso faz com que você tenha ali um objeto direto preposicionado. Então, a 2 não pode entrar na resposta, e ela está aqui, então aí você já tem o gabarito. Por falar em objeto direto preposicionado, então você tem que observar que apareceu pelo menos um item aqui, você tem que observar é a questão da regência do verbo. Por exemplo, você sabe que o verbo comer, beber, são transitivos diretos. Quem come, come algo. Quem bebe, bebe algo, certo? Então, são transitivos diretos.
Então, você fala assim, ó, eu comi um bolo. Então, ó, eu comi o bolo. Então, não tem dúvida nenhuma de que você tem um verbo transitivo direto, você tem um objeto direto. Eu bebi o refrigerante. Então, não tem dúvida nenhuma que você tem um verbo transitivo direto e você tem o objeto direto. Perfeito. Então, aí você conhece a regência do verbo. Ele é transitivo direto. Agora, se você diz que comeu o bolo, a interpretação é de que você comeu o bolo todo, não tem mais bolo para ninguém, não adianta brigar. E o refrigerante também foi embora, bebeu tudo. Agora, se você não é, degustou esse bolo inteiro e ainda tem bolo, ainda tem refrigerante, então aí você pega e reorganiza essa frase, reestrutura a frase assim, ó. Eu comi do bolo e bebi do refrigerante. Então, a interpretação agora é que ainda há bolo, ainda há refrigerante. E o verbo comer e beber continuam com a transitividade normal deles, transitivo direto. Então, esse do bolo e esse do refrigerante são os nossos objetos diretos preposicionados, que a preposição não é obrigatória, mas aqui, para que você não interprete erroneamente o que foi que aconteceu, eu aplico a preposição porque aí retira a ambiguidade. Em vez de você pensar que eu comi o bolo inteiro e bebi o refrigerante inteiro, você sabe que eu comi parte do bolo e bebi parte do refrigerante. Ainda tem bolo e refrigerante para todo mundo, ok? Então é isso aí. Fica de olho nessa questão de objeto direto preposicionado. O verbo é transitivo direto, mas por um determinado motivo, ou para dar ênfase, ou para desfazer a ambiguidade, a gente aplica a preposição no objeto direto para entender uma coisa só, perfeito? Ou ficar mais enfatizado, né? Então, você já tem o gabarito, mas nós estamos preparando para a prova, então estudemos mais. Escute um aviso de amigo. Então, você já sabe que a 3 está errada, ela não apareceu aqui na nossa resposta. Mas por que que está errado? De amigo, complemento nominal. Então, veja bem, se você tem um termo preposicionado e se refere a um substantivo e ele é abstrato, você tem que pensar duas coisas. Você tem que pensar se ele indica, se ele é alvo ou se ele é agente daquele nome. Ou seja, se o amigo, aqui no caso, representa quem fez ou quem sofreu aquele nome, certo? Então vamos lá, o aviso. Escute um aviso de amigo. Então, o que que dá para eu interpretar aqui? Que o amigo, naquele que se diz amigo aqui, vai dar o aviso, certo? Ele vai emitir o aviso. Então, ele não é alvo, ele é agente. Sendo agente, ele não é complemento nominal, ele é adjunto adnominal. Perfeito. Então, vamos a 4. A 4 faz parte da nossa resposta. Olha só. A mim, que me deu foi compaixão. Objeto indireto pleonástico. Então, o caso é o seguinte: deu é o verbo. Deu a quem, né? Bom, alguma coisa deu compaixão a mim, certo? Tudo bem. Então, deu o quê? Compaixão a mim. Então, compaixão foi dada a mim. Então, o que eu tenho? Um a mim que é preposicionado. Então, sim, eu vou pensar em objeto indireto mesmo. Deu a mim. Perfeito, ele é um objeto indireto. Deu a quem? Deu a mim. Agora, a mim que me deu, quer dizer, aquilo que me deu, o que me deu a quem? A me. Então, esse me aqui é a mesma pessoa desse a mim. É a mesma pessoa. Só que veio repetido para dar ênfase. Olha, a mim o que me deu foi pena, certo? A mim o que me deu foi compaixão. Então, pronto, esse me e esse mim são a mesma pessoa. Se esse mim é objeto indireto, esse me também é objeto indireto. Só que agora ele está repetindo a mesma ideia que tem aqui, foi repetida com o me. Então, repetição é pleonasmo. Então, eu chamo isso de objeto indireto pleonástico acertadamente. Vou dar outro exemplo de objeto direto ou indireto pleonástico. Por exemplo, se fosse a mim, eu poderia o mesmo a mim. Ó, a mim, ninguém me engana. Então, olha só. A mim, ninguém
Eu poderia dizer só assim, a mim ninguém engana, mas eu não quero reforçar, sou eu mesmo que ninguém vai enganar. Então, ninguém engana a mim. Então, aqui você tem um objeto que foi repetido nesse me. Então, aí nós dizemos que ele é pleonástico, certo? Olha só, as flores, reguei-as ontem. As flores, reguei-as ontem. Quem rega, rega algo. Reguei o quê? As flores, objeto direto. Então, esse as, reguei-as, que é esse as? São as flores. Então, é objeto direto de novo. Os as, sempre é objeto direto. Mas repetindo a ideia que já apareceu no início do período. Então, quando você diz que é objeto direto pré-posicionado. Perfeito? Então, é isso aí. E vamos para a última, que a última também está na nossa resposta, ó. Conheço o atendente por quem fui lesado. Bom, apareceu a preposição por que nos faz pensar, né, num determinado termo da oração. Já nos faz pensar. Eu penso em agente da passiva, porque, em geral, ele vem com a preposição por. Quando ele não vem com o por, vem com o de, que pode ser substituído pelo por. Então, isso me faz pensar muito em agente da passiva. Perfeito? Agora, posso estar enganado. Então, o que eu tenho que fazer? Ver outras características do agente da passiva. Se ele é o agente que pratica uma ação. E ele pratica uma ação que um sujeito sofreu. Então, vamos lá. O atendente por quem fui lesado. Então, que o verbo fui dá como sujeito oculto eu. Eu fui lesado. Eu fui lesado por quem? Pelo atendente. Certo? Então, o atendente aqui, que veio retomado por esse por quem, que é um pronome relativo, né? Esse por quem veio representar quem praticou a ação. Sim, é agente da passiva perfeitamente colocado aqui na letra D, certo? O agente da passiva. Olha, eu fui lesado pelo atendente. Agora, fazendo um período composto, eu conheço o atendente. Agora, conheço o atendente por quem fui lesado, certinho? Perfeito, certinho, agente da passiva. Esse por quem retoma o atendente. Se eu colocasse aqui, ó, se eu fosse colocar o atendente aqui no lugar do quem, o atendente ia ficar assim, ó, o por mais o ia dar pelo. Então, ó, pelo. Então, ia ficar assim, ó, conheço o atendente. Pelo atendente fui lesado, tá vendo? Eu fui lesado pelo atendente. Então, não tenha dúvida, agente da passiva. 7. Ao ódio respondo com perdão. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ver as funções sintáticas respectivas dos termos destacados. Então, ao ódio respondo com perdão. Então, repare que com perdão, quem responde, pode responder algo, mas pode responder com algo também. Então, o objeto direto sai, porque ali o verbo pode trazer um complemento com preposição sim. Ela vai ser obrigatória naquele contexto. Então, aquilo ali só pode ser objeto indireto, certo? Ao ódio, eu respondo com o perdão. Teve pena, bom, pena de quem? De si mesmo. Então, repara que eu tenho nas opções agora um objeto indireto pleonástico e um complemento nominal. Bom, o verbo é ter. Quem tem, tem algo. O verbo é transitivo direto. Então, e pena é o objeto direto. E você observa que de si mesmo não se liga ao verbo, que você não vai dizer teve de si mesmo. Não, é pena de si mesmo. O que ele teve foi pena, ou o que ela teve foi pena. Aí você pergunta, é aqui, ó, pena de quem? Pena de si mesmo. Então, pronto, a pergunta partiu da palavra pena, e pena que representa um sentimento, então um substantivo abstrato, então de si mesmo, que é o alvo dessa pena, é o nosso complemento nominal, fechando aqui na letra B. Só para poder continuar, para poder fixar mais. O povo sagraram no herói. Bom, para começar, nós temos uma concordância aqui que é ideológica. Nós chamamos isso aqui de silepse
é uma concordância verbal, mas pode ser nominal também, mas é uma concordância ideológica, porque eu não concordo o verbo, não é com a palavra da oração, que é o povo. Quem foi que sagrou? Foi o povo, que é o sujeito. Mas concordo com a ideia que o povo traz, que o povo é um sujeito simples no singular. Então, o verbo deveria estar no singular. O povo sagrou o herói, certo? Mas como o povo me traz a ideia de muita gente, me traz uma ideia plural, às vezes, automaticamente, a gente coloca o verbo no plural, mas não está correto. Tinha que ser o povo sagrou o herói. Mas, enfim, nós temos ali uma silepse. A silepse pode ser de três tipos, pode ser de pessoa, de número ou de gênero. E aqui, no caso, nós temos o que é que não está batendo aqui? Olha, o sujeito é de terceira pessoa do singular, e o verbo é de terceira pessoa, está na terceira pessoa do plural. Então, é o número que não está batendo. Então, é silepse de número. Certinho? Silepse de número. Agora, se fosse assim, ó, o, os brasileiros, ó, os brasileiros somos campeões. Bom, então quem é que é campeão aqui? Os brasileiros. Mas você sabe que os brasileiros nos remete à terceira pessoa, eles. Então deveria ser os brasileiros são campeões. Mas como eu também sou brasileira, eu me coloquei aqui nesse sujeito. Então o verbo não veio concordando com o sujeito expresso na oração, mas com a ideia que ele traz, porque eu me incluí nesse sujeito. E se eu estou junto, aí já vira nós, primeira pessoa do plural, é aí que justifica o somos. Então, o que é que eu misturei aqui? Eu misturei pessoa, primeira pessoa do plural, na minha ideia, com a terceira pessoa do plural, que é o que apareceu na oração. Então, aqui eu já tenho uma silepse de pessoa, certo? E a silepse de gênero é quando, então, você fala assim, por exemplo, a João é uma criança, é uma criança perfeita. Então, quando você fala criança, você sabe que criança é um substantivo sobrecomum, sem mudar a forma, sem mudar o artigo que o acompanha, vai se referir tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. João é uma criança, Maria é uma criança. Perfeito? Perfeito. Beleza. Agora, se a criança é um substantivo feminino, então deveria ser João é uma criança perfeita. Mas aí o que eu fiz? Eu concordei o adjetivo não com a palavra que está ao lado, mas sim com a ideia que me traz essa criança. Ela é do sexo masculino, aí eu coloquei o perfeito no masculino. Então, isso aí é uma silepse de gênero, certo? Silepse de gênero. Então, a silepse é uma concordância ideológica. Concorda com a ideia que a palavra traz e não com a palavra a que se refere dentro do período. Perfeito? Então, aqui deveria ser o povo sagrou o, mas vamos analisar do jeito que está. Então, quem sagra, sagra alguém. Então, você sabe que o é sempre objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, mais um objeto direto, e esse herói é a característica do objeto direto. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto, certo? E um predicado verbo nominal. Porque se tem a ação de sagrar, é verbal. Mas se tem a característica de ser herói, é nominal. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Essa característica foi atribuída ao objeto, certo? Então, a número 3, nós temos ali acertadamente predicativo do objeto. Agora, meu nome será o símbolo da luta. Ser é o verbo de ligação. Ser símbolo. Então, ser símbolo, eu estou caracterizando o sujeito, meu nome, certo? Meu nome. Meu nome, símbolo. Então, símbolo caracteriza o nome. Depois de um verbo de ligação, então, acertadamente, predicativo do sujeito, símbolo da luta. Letra B.
E vamos à outra. Temos necessidade de leis. O termo destacado exerce sintaticamente a função de, bom, eu tenho necessidade, que é um substantivo, diga-se de passagem, substantivo abstrato, perfeito, né? Abstrato, e você já sabe que se você tem um termo preposicionado se referindo a adjetivo ou advérbio, você não tem dúvida de que ele é complemento nominal. Quando nós estamos nos referindo a um substantivo abstrato, às vezes pode trazer uma dúvida e a gente lança a mão daquele recurso. Se é agente nominal. Ou se o termo preposicionado representa alvo, aí ele é complemento nominal. Aqui nós vamos analisar é que se eu falar simplesmente temos necessidade, ponto final, você tem que perguntar necessidade de quê? Então, claramente a palavra necessidade tem um valor incompleto nesse período, então ele precisa de um complemento nominal, claramente, porque ele é um nome. Então, é lógico que a resposta está aqui na letra C. Então, olha só as eliminações. Primeira coisa que você ia eliminar era objeto indireto, porque você observa que, embora esteja com preposição, não se relaciona ao verbo ter. Então, não é temos de leis, é necessidade de leis. Então, por não se relacionar com o verbo, é impossível ser objeto indireto ou direto. O direto não teria preposição, já era outro caso para você eliminar. Mas se você não estivesse atento a esse detalhe, você tinha que se atentar para o fato de que não se refere ao verbo. Então, já eliminou as duas primeiras. Depois, adjunta de nominal do sujeito. O sujeito é oculto nós. Nós temos necessidades. Como é que ele é adjunta de nominal de nós? Não tem como. Então, dá para você eliminar tranquilamente as três alternativas e ir de cheio na resposta certa, ok? Então, vamos para a questão 9. Assinale a única opção correta. E você não tem uma atitude de vencedor. Bom, aqui eu me esqueci do termo em destaque. O termo em destaque, então, é de vencedor, perfeito? A devida classificação sintática desse termo é, então vamos lá. Bom, se tem a preposição, bom, pode ser qualquer um desses aqui, mas aí a gente já elimina a letra C, porque objeto indireto preposicionado fica incoerente, né? Fica redundante, porque o objeto indireto é preposicionado, então a gente não diz isso aí. Então já elimina essa aí pela incoerência. Agora vamos lá. Adjunta adverbial pode vir preposicionado sim, numa locução adverbial, mas nós sabemos que a adjunta adverbial vai trazer uma circunstância principalmente para o verbo da oração. Pode ser para um adjetivo, para outro advérbio, mas principalmente para o verbo. E de vencedor, ó, e você não tem o quê? Uma atitude. Atitude? Que atitude? Atitude de vencedor. Então, pronto, de vencedor não se refere ao verbo ter, se refere ao nome atitude. Então, pronto, tirei a adjunta adverbial, porque a adjunta adverbial tinha que fazer referência ao verbo. Então, sobrou-me complemento nominal e adjunta de nominal. Beleza, sobraram-me essas duas alternativas. Agora vamos ao detalhe. Atitude de vencedor tanto pode ser uma como a outra pela presença da preposição e referência a um substantivo abstrato. Mas aí eu tenho que observar agora aquela questão. O vencedor aqui é o agente da atitude? É ele que tem a atitude? Ou ele é alvo, ele está sofrendo a atitude de alguém? Não, você não tem atitude de vencedor. Então, quer dizer que o vencedor tem atitude. Então, ele não é alvo, ele é o agente. Então, ele não é complemento, ele é adjunta de nominal, letra B. Questão 10. Marque a alternativa correta. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar porque está doendo a morte de um facínora. Então, nós temos como um dos... É isso que está grifado. Então, o que eu estou observando nesse termo grifado? Primeira coisa que eu observei é que ele está entre vírgulas. Pode ser uma adjunta adverbial intercalada, não pode? Pode ser. Agora, uma adjunta de nominal, a coisa fica difícil, viu? Porque a adjunta de nominal, ele não se separa do nome que ele
especifica por vírgulas. Então, isso aí já me faz tirar o adjunto nominal. Agora, o aposto também vem com vírgulas, o vocativo também vem com vírgulas. Mas aí vem mais uma diferença para nós. O vocativo representa o ser com quem eu falo. Agora, olha, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, por acaso isso aí é o ser com quem eu estou falando? Impossível. Então, o vocativo está fora. Sobrou adjunto adverbial e aposto. Veja que suponho que é em mim, como um dos representantes do nós. Então, esse mim é o representante do nós, esse representante é esse mim, ou seja, são a mesma pessoa. Então, esse termo que está destacado veio explicar esse mim. Então, isso é aposto. O aposto é um termo explicativo, ele explica um nome ou um pronome anterior. Aí a gente pode fazer essa seta, aí, ó. Tanto ele, esse representante é o mim, como esse mim é o representante. Tá vendo? A setinha vai e vem porque eles são a mesma pessoa. Por isso ela é um termo acessório, poderia ser retirado da oração, ok? Então, é isso aí por hoje. Espero você para a nossa próxima aula, na nossa revisão para PMMG. Até lá, se Deus quiser.